Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como atualizar uma lista do SharePoint com base em um arquivo Excel. Porém, a atualização vai ser incremental, né? Então, ou seja, se eu já tenho esse registro e esse registro também possui lá no Excel, eu não quero que atualize a minha lista do SharePoint. Então, se você quer aprender a fazer isso, vem comigo que nós vamos fazer juntos. Bom, pessoal, então de volta. Aqui eu já estou com o meu SharePoint aberto. Eu tenho uma lista criada chamada atualização incremental, onde eu tenho aqui uma chave única, uma marca de veículo e modelo de veículos aleatórios, tá? E eu criei também uma biblioteca de documentos chamada atualização incremental. E sempre que entrar um novo Excel aqui dentro, ou um Excel que já existe aqui dentro for modificado, ele vai obter aqueles itens do Excel para verificar se o item já existe ou não. E se ele não existe, ele vai adicionar aqui na nossa lista incremental, tá bom? Já estou aqui com o nosso Power Automate aberto para a gente criar esse fluxo, então, e ver como que ele vai se comportar, se a gente vai conseguir fazer essa atualização incremental, tá? Aqui eu tenho a opção de fluxo de nuvem automatizado, que é o que eu vou usar para esse fluxo. Então vou colocar o nome como atualização incremental. E aqui eu vou usar a opção quando um item é criado ou modificado, tá? Só que nós temos que ter cuidado porque este item aqui, ó, vou parar o mouse sobre ele e repare que no finalzinho desse tooltip está escrito preterido, ou seja, ele está deixando de ter uma manutenção, vamos dizer assim, tá? A Microsoft está deixando ele de lado. Então, para isso, nós vamos utilizar quando quando um arquivo é criado ou modificado, somente propriedades, tá? Vou colocar aqui SharePoint para ele trazer somente o que é do SharePoint, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, tá vendo, ó? Quando um arquivo é criado ou modificado, somente propriedades, tá? E não esse aqui que está preterido, tá bom? Então, selecionado, vou criar o fluxo. Ele vai abrir aqui no design moderno, né, que é o novo design. Então, para você, se você já está habituado, pode fazer. O passo a passo é o mesmo. Eu vou desativar esse novo design porque eu acho que o convencional ele é mais simples para a gente localizar as etapas que a gente vai utilizar, tá? Então aqui eu vou inserir o site no qual eu quero que ele monitore, a biblioteca que eu desejo que ele fique monitorando e a pasta, tá? Então eu preciso falar para ele aonde que ele vai monitorar quando um item é criado ou modificado, tá? Então ele vai ficar ali olhando sempre que tiver um novo arquivo ou uma modificação de um arquivo existente, ele vai disparar o nosso fluxo. A próxima etapa é obter as linhas desse Excel. Então vou pegar aqui, ó, Excel Online, listar linhas presentes em uma tabela. E aqui, pessoal, muito importante, ele tem uma limitação de trazer somente 256 itens de uma única vez, tá? Se você está com uma conta free, você consegue aumentar essa paginação para 5.000 itens. Se você está com uma conta premium, você consegue até 100.000 itens, tá? Então, se você pretende utilizar isso para muitos dados, cuidado porque você vai ter problema ali quando ultrapassar aí essa quantidade de itens, tá? Então aí precisaria quebrar por etapas, fazer um fluxo chamando um subfluxo, enfim, algo um pouco mais avançado. Mas se você está trabalhando ali com uma quantidade razoável de dados, não vai atingir sua paginação, não tem problema, tá? Biblioteca de documentos, vou colocar a atualização incremental. O arquivo, ele vai selecionar o que nós obtivemos aqui em cima, então eu quero o caminho completo, ou seja, ele vai localizar esse Excel através do caminho completo do que foi alterado ou criado. E a tabela,
ele não vai mostrar porque nós não temos o arquivo ainda criado. Então ele fala assim, poxa, pode ser que você ainda nem criou o arquivo, como é que você quer que eu te mostre as tabelas? E realmente nós não temos, tá? Mas no nosso Excel, o design da tabela, o nome, né, que seria a base aqui, tá? Então eu vou inserir como personalizado. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui com o Excel, mas poderia ser feito até mesmo com uma outra lista do SharePoint, tá? Feito isso, eu já consegui obter as linhas do meu Excel, eu vou obter as linhas do meu SharePoint. Então, eu vou colocar aqui, ó, ShareP, ele vai localizar aqui o item do SharePoint e eu vou obter itens, tá? Cuidado, tem o obter item e o obter itens, o que nós vamos utilizar é obter itens. Da mesma forma, configuração, e eu posso aumentar a paginação aqui até 5.000 itens, tá bom? Bom, vamos apontar então para a nossa lista do SharePoint e vamos apontar aqui para que ele vá exatamente naquela lista. Então, primeiro nós apontamos aqui para o site e o segundo para a lista. Feito isso, ele vai obter todos os itens lá do nosso SharePoint e agora nós vamos separar o item que existe ou não, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, e vou falar para ele selecionar somente a coluna que eu quero, que é a coluna que eu vou utilizar para fazer essa comparação, tá? Então vou pegar a opção de selecionar e vou falar para ele selecionar aqui do valor do nosso SharePoint. Então esse aqui que ele está colocando aqui, ó, é o valor do nosso SharePoint, a saída desse nosso item. E vou falar para ele selecionar aqui somente a coluna chave única, que é a coluna que eu vou utilizar para poder fazer essa comparação, tá? E aí, já selecionado esses valores, eu vou para uma próxima etapa, que é a etapa de filtro. Ou seja, eu quero filtrar, né? Então vou colocar aqui como filtro. Ele vai trazer para a gente aqui na opção de interno, acho que coloquei, escrevi errado, deixa eu só arrumar, filtro. Ele vai trazer matriz de filtro. E na matriz de filtro, eu vou falar para ele o que eu desejo filtrar. Então, eu desejo filtrar no nosso Excel, né, o que não contém no nosso selecionar. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o nosso value do Excel e vou falar para ele que o que não contém aqui no nosso selecionado, né, que é as saídas da chave única do SharePoint, eu vou colocar para que não contenha, tá? Então, não contém, vamos achar aqui, ó, aqui em cima, na nossa coluna chave única também do nosso Excel, que é essa coluna aqui, ó, vou até copiar o nome, tá? Do nosso Excel. Porém, se eu procurar aqui por chave única, ele só me traz o do SharePoint, tá? Por quê? Porque ele não trouxe para a gente aqui esses itens. Aí eu precisaria colocar um analisar JSON, né? Mas eu consigo fazer isso falando para ele que eu quero pegar essa coluna do item, que é o item que está dentro do nosso matriz de filtro. Então, como que eu vou falar isso para ele? Ó, vou vir aqui na expressão e vou falar para ele, ó, você vai no item, tá? Neste item aqui, ó, exatamente neste item que nós estamos usando aqui, e você vai pegar a coluna. Então vou abrir colchetes para falar para ele, vou abrir aspas simples, chave valor e fecho aspas simples. Então estou falando para ele, ó, desse item aqui eu quero a coluna chave única, tá? E vou dar um OK. Então ele já vai fazer essa comparação. Porém, eu vou salvar e vou executar. Eu deixei propositalmente aqui uma pegadinha para que eu mostre para vocês e vocês não caiam nessa pegadinha quando vocês precisarem fazer isso, tá, pessoal? Porque de repente, talvez muita gente vai usar aí a coluna ID nativa do nosso SharePoint, tá? Então, já salvei. Vou colocar para testar manualmente, né, nossa primeira execução. Ele vai pedir para que eu insira aqui dentro da nossa biblioteca, ó, um arquivo para que ele possa disparar.
Então estou inserindo o nosso arquivo. Nesse momento ele vai identificar e vai fazer o disparo. Então vamos aguardar ele disparar. Disparou. E aqui, ó, pessoal, ele deveria me trazer somente o que eu não tenho no meu SharePoint. E não foi o que ele fez, ó. Ele trouxe 1, 2, 3, 4 e esses itens eu já tenho na minha lista, ó. Tá? Por que que isso aconteceu, Daniel? Vamos para nossa pegadinha. Eu vou pegar esse mesmo selecionar, vou copiar para minha área de transferência e vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, coloquei aqui embaixo. Só que, ixi, ele deu uma bugada aqui, peraí. Deixa eu voltar e abrir novamente, porque ele bugou ali a hora que eu fui colocar, tá? Voltei, deixa eu colocar em edição novamente para ver se agora ele já sai do bug ali. Pronto, ele voltou aqui no estágio antes de eu inserir o selecionar, então vou inserir novamente, selecionar. E agora aqui, nesse selecionar 2, eu vou pedir para ele selecionar, mas porém agora do Excel, tá? E vou colocar aqui, ó, o value do Excel e também quero a chave única do Excel. Então, vou vir na expressão, item, a nossa chave única do Excel. Opa, agora ele me trouxe outra coisa aqui, deixa eu colocar nosso Windows V. Acabou saindo, perdeu tudo, vamos novamente. Então, deixa eu colocar aqui em cima, item, nossa chave única. E vou rodar novamente esse fluxo, tá, pessoal? Como eu já rodei uma vez, agora eu consigo testar automaticamente. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê que ele fez isso, tá? E vai ficar bem claro aí na ideia de vocês o que acontece quando a gente tenta utilizar uma coluna. Ó, ele deu um errinho aqui, deixa eu ver. No Azure, o arquivo é criado, opção nula. Acredito que ele não pegou. Então ele deve estar só sacaneando a gente, tanto que ele deu o teste com êxito, né? Então vou rodar novamente aqui. Então, como eu estava falando, o que acontece quando você tenta pegar uma coluna de ID, por exemplo, lá do seu SharePoint e tenta comparar com o Excel, ou até mesmo da forma que eu fiz, porque no meu chave única eu utilizei no formato número. Então, se eu vier aqui, ó, na edição, o tipo da minha coluna é do tipo número. Porém, no meu Excel, não. Então, ele não conseguiu fazer essa comparação. Ó. Esse aqui é o do meu SharePoint. Repara que eu tenho aqui de 1 a 32 sem as aspas. E esse é o do meu Excel. E repara que ele já tem as aspas. Então, ou seja, ó, se eu comparar esse carinha aqui com esse carinha aqui, eu estou comparando um número com um texto. E ele vai falar assim, Daniel, não rola, cara. Para mim é diferente. Todos eles são diferentes. Por isso que ele me trouxe aqui embaixo todos os itens, tá? Então, para você que está fazendo isso usando uma coluna do tipo número no SharePoint, comparando com o Excel, você precisa vir aqui no seu selecionar, tá? Ó, vou copiar esse nome chave única, vou removê-lo daqui, vou em expressão e vou colocá-lo dentro de uma funçãozinha chamada string. Essa funçãozinha chamada string é para justamente converter para texto, tá? Então vou remover esse arroba que ficou aqui, ó, e vou dar um OK. Esse selecionar de baixo eu vou deixar somente para a gente fazer o comparativo, tá, pessoal? Eu não precisaria dele, tá? E vou testar novamente o mesmo fluxo, tá? Ó, o fluxo já vai iniciar a execução e aí nós vamos comparar para ver se agora nós temos as duas opções, texto com texto, tá? Então, ó, fluxo executado. Agora aqui eu tenho ele com as aspas e aqui embaixo também com as aspas. Ou seja, na nossa matriz de filtro, ele só tem que me retornar aquilo que eu não tenho no meu SharePoint. Então ele trouxe aqui, ó, 33, 34, 35 e eu não tenho, porque no meu SharePoint vai somente até
a 32. Então olha que bacana, eu consegui separar aquilo que eu não tenho no meu SharePoint. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso simplesmente inserir esses itens dentro do meu SharePoint, certo? Então, nova etapa, criar item, ou seja, eu vou colocar aqui como ShareP, né, que ele localiza mais fácil. Aqui eu posso digitar o criar item. Ó, criar item. Lá no meu SharePoint, então vou apontar para o meu site. E vou apontar também para a lista que eu desejo criar, que é a nossa lista atualização incremental. Então ele vai abrir aqui, ó, quais itens eu quero criar. Em que ele não mostra para que eu possa inserir aqui, ó, os itens, que seria a saída aqui do nosso matriz de filtro. Então eu não consigo identificar esses itens. E como eu vou fazer para identificar esses itens, tá? Eu vou abrir novamente aqui o Power Automate, vou abrir uma nova aba e vou pegar aquela última execução que nós fizemos, tá? Nós executamos, ele fez todo aquele passo a passo e lá nós vamos conseguir obter algo muito importante aqui para a gente poder criar uma etapa que vai ser o nosso analisar JSON, ou seja, eu vou analisar o JSON que foi gerado naquele filtro para que eu possa capturar todos os itens que eu preciso, tá? Então, ó, vou vir aqui na matriz de filtro, na saída dele, tá? Vou copiar a saída, que é esse corpo aqui, ó. Poderia clicar aqui também para mostrar as saídas e copiar aqui da lateral. Vou pegar aqui, ó, ele não deixou dar o Ctrl A aqui, mas eu vou selecionar tudo. Se você tiver muita coisa aqui embaixo, ele deixa dar o Ctrl A, Ctrl C, ó. É mais simples, né? E vou vir aqui antes do nosso criar item e vou colocar uma opção do JSON, que é o nosso justamente analisar JSON. Então, interno, analisar JSON. Do que eu quero analisar? Da nossa saída do filtro, né? Então, se eu vier aqui, ó, matriz de filtro, do nosso corpo, eu consigo gerar agora uma amostra baseado no item que a gente copiou. Então, se eu gero essa amostra agora, ó, repara que ele vai trazer para mim aqui as colunas, ó, chave única, marca do veículo, modelo do veículo. Inclusive, já falei em alguns outros vídeos, tá? Se vocês podem ter essas colunas, qualquer uma dessas daqui, em branco, tá? Claro, com exceção da chave única, remova este pedaço aqui do require, tá? Porque senão vai dar erro no fluxo de vocês, tá bom? Vou precisar colocar aqui um aplicar a cada, ó. Então vou colocar no Ctrl, um aplicar a cada, a saída do nosso JSON, então vou localizar aqui, ó, a saída do nosso JSON, analisar JSON, a saída dele que vai ser o corpo, tá? Do nosso analisar JSON, eu vou inserir a etapa de criar item, então vou só puxar ele aqui para cima, tá? Então ele já está dentro de um aplicar a cada. Se ele está dentro de um aplicar a cada, eu já consigo, mesmo que ele não apareça aqui, utilizar o que a gente precisa, que é o quê? A nossa expressão. Então, eu quero daqui o item. Que item que eu quero daqui de dentro? Eu quero a nossa primeira coluna, que é a chave única. Então, para não correr risco, eu vou copiar o nome dela aqui, ó. Chave única. Vou colar ela aqui dentro, ó. Ctrl V, fecho aspas simples, dou um OK. A mesma coisa na marca do veículo. Então eu quero o item da nossa marca do veículo. Então eu vou copiar novamente aqui, ó, o nome da coluna do nosso Excel. Ctrl V. Eu poderia fazer isso também ao invés de copiar do Excel, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar aqui agora no modelo. Eu poderia vir aqui e copiar aqui do próprio analisar JSON, tá, ó. Tá aqui, ó, modelo veículo. E aí, insiro aqui também o nosso item modelo do veículo. Dou um OK. Se eu executar agora, se ele não, se a gente não fez nada de errado aqui, ele vai criar apenas os itens que nós não temos lá no nosso SharePoint. Vamos fazer um teste novamente, ó. Vou colocar para executar. Ele vai iniciar a execução, eu estou colocando automaticamente.
só que se eu insiro um arquivo lá dentro da pasta agora, ele também iria executar. Ele começou a fazer a criação de 55 itens. Então aqui, vou colocar até como do maior para o menor, e ele vai começar a entrar, ó. Tá vendo? Ó, nós tínhamos até o 32. Então, 32, né? 33, 34, 35, vai chegar uma etapa aqui acima do, eu não lembro de qual, aqui, ó, né? Vamos olhar aqui, ó. Nós precisamos olhar esta coluna, né? Ó, 32, 33, 34, 35, 36, acima dos 50 ele pula pro 300, ó, 299, 300. Então repara que agora ele só vai inserir aqueles itens que nós não temos dentro do nosso SharePoint, ó. Fluxo executado com sucesso, e ele não inseriu nenhum dos nossos itens que nós já tínhamos, tá bom? Pessoal, eu utilizei aqui uma chave única, uma coluna de chave única. Porém, se vocês não tiverem uma coluna de chave única, que eu recomendo bastante, tá? Criem uma coluna de chave única, mas vocês poderiam, por exemplo, concatenar, né, as duas colunas. Então eu seleciono concatenando a marca do veículo com o modelo, então Toyota Corolla, Honda Civic, e faço a comparação também concatenando com o nosso SharePoint. Isso viraria uma chave única, tá bom? Mas eu aconselho vocês terem aí uma chave única para fazer esse trabalho, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que isso tenha sido mais um aprendizado para vocês. E claro, né, chegou até aqui, não esquece, deixa seu like, comenta aí o que você achou, compartilha esse vídeo para trazermos mais pessoas para o canal. Vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço.